professora japonesa aqui da Kyoto e hoje a gente vai falar de uma coisa que eu adoro, coisas que eu amo falar, que é sobre trecos de terror, né? Coisinhas de terror. Então hoje o primeiro vídeo é sobre lugares assombrados no Japão. Então, não sei se vocês conhecem essa história, mas no Japão existe muito uma tradição de visitar lugares assombrados no verão, porque dizem que no verão é quando os espíritos ficam meio que é por causa do Obon, né? O Obon é aquele festival que eles acreditam que os espíritos vêm pra Terra e depois voltam. Então, eles acreditam que no verão, né, os espíritos ficam mais ativos, digamos assim. Então, eles vão visitar esses lugares assombrados, só de, tipo, zoeira, sabe? Ou pra... tem umas coisas que eles falam que dá mexer, que é tipo testes de coragem, eles fazem muito disso. É, Claro, tem uns que tem medo, né? Que não querem mexer. Meus amigos são medrosos, ninguém quis me levar nesses lugares assombrados. Mas tem bastante gente que gosta. E hoje eu vou mostrar um de cada não, prefeitura, região. Um de cada região do Japão. E vamos lá, começar de cima pra baixo, né? A gente tem Hokkaido. E a gente tem essa aqui que eu acho que muita gente conhece, mas talvez muita gente não saiba onde fica, né? Então, a Okiko, né, essa boneca, ela é de Hokkaido. Então, é a história dessa boneca. Tem várias histórias, né? Mas diz que uma menina, ela ganhou essa boneca do irmão dela, e daí acabou que ela morreu, e depois, então a boneca foi doada para um templo, né, porque acontece muito no Japão, quando tem um objeto que tem um apego, que é meio assim, é meio óbvio que vai dar coisa assombrada, eles doam para templo. Daí descobriram que essa boneca, o cabelo dela cresce, e eles têm que literalmente cortar o cabelo da boneca, de vez em quando, porque o cabelo dela cresce. E tem várias razões, né, e tal. Dizem que o cabelo dela foi feito com cabelo humano, mas assim, gente, não é aquela coisa, nossa, cabelo humano, que horrível. Era normal, né, essas bonecas com cabelo, coisa assim, elas eram mais valiosas. Então, tipo, antigamente, gente, era muito mais difícil achar fio sintético, né? Então era muito mais fácil cortar o cabelo de alguém colocando a boneca. Então, assim, ai, cabelo humano. Por quê? Porque na época era normal, né? Então, tem isso, tá? A boneca, o cabelo dela cresce e eles têm que cortar todo ano. Porque é bizarro. O cabelo dela cresce, tipo, os olhos dela parece que vão abrindo com o tempo. Dizem que é por causa da umidade. Não sei, mas ainda acho assustador. Enfim, e essa boneca fica no Manenji Temple, né? No Manenji Jinja, em Iwamizawa, lá em Hokkaido. Então, se você gosta de coisas assombradas, vai pra Hokkaido, pensa em lá visitar a boneca. É tipo a Annabelle japonesa, só que menos assassina, porque a Okiko, ela só fica lá. Ela fica lá bonitinha no canto dela. Ela é meio assustadora, mas ela fica bonitinha no canto dela, né? Tohoku, né? Tohoku ali embaixo de Hokkaido. Hokkaido fica aqui em cima. Tohoku a próxima. Mori no Shizuku Koen. Então, é difícil de achar foto, porque é literalmente uma floresta. Mas o que acontece nessa floresta, né, gente? Ela foi o palco de uma tragédia, que foi um acidente de avião, que foi o acidente de avião mais letal do Japão. Aconteceu em 1971. E esse avião caiu nessa floresta, né? Nesse parque, né? Então, dizem que é muito, muito assombrado, porque, tipo, sei lá, não lembro quantas pessoas morreram, mas foi mais de 200, né? Então, dizem que esse lugar é extremamente assombrado. É aquela coisa, né? Não vai de noite, coisa assim. Então, dizem que é extremamente assombrado, porque tem muita gente que morreu lá. Nunca fui, gostaria de ir, talvez. Talvez, mas, enfim, então dizem que esse lugar é muito assombrado e ele fica. O nome de agora, né? O nome que usam agora é Mori no Shizuku-koen, tá? Se pesquisarem Mori no Shizuku-koen, vai aparecer o lugar, deve vocês não saber onde é que é, mas é em Tohoku, tá? Só pra. De novo, né? Então, Tohoku, Mori no Shizuku-koen. Aquela coisa, né? Dizem, os japoneses acreditam muito em espíritos, eles são muito supersticiosos. Então eles sempre falam que pra você não ir pra China e Spoto, nesses lugares assombrados, se você tiver de brincadeira. Você só vai se você for respeitar os espíritos mesmo, porque senão dá problema. É o que eles dizem. Kanto, região de Tóquio, então, tem muita coisa, só que assim, na maioria das vezes é sempre um túnel. E eu não queria usar mais um túnel, porque tem um monte de túnel, assim, um monte. Daí eu peguei então a Sugamo Prison, que hoje em dia é o Sunshine 60, né? O Sunshine 60, que é esse shopping gigantesco. Era uma prisão lá, depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos presos políticos ficaram, tipo, presos
prisão na Sugama Prison. E acontece que, né, muita gente não assassinada, foi executada e tal. Então dizem que é um lugar muito, muito assombrado, tem uma energia muito pesada. E diz a lenda que Sunshine 60 é porque 60 pessoas foram executadas lá. Eu não sei, pode ser, porque essas questões de tipo de crime de guerra e tal, não são muito faladas. Podem ter sido mortas 60 pessoas, a gente nunca vai saber. Daí eles, obviamente, demoliram, fizeram esse shopping e hoje ainda existe essa plaquinha, né? Mas, de qualquer forma, é uma prisão onde as pessoas eram muito maltratadas. E era uma prisão para presos políticos, tá, gente? Então, tipo assim, não era, tipo, gente que realmente fez coisa ruim. Tinha gente que fez coisa ruim. Mas a maioria era, tipo, ativistas, coisa assim, né? Porque quem sabe, quem conhece a história do Japão, sabe que o Japão não foi muito santo antigamente, né? Então, ativistas, pessoas assim, sofreram muito nessa prisão. Então, dizem que é um lugar muito assombrado. E até hoje só tem esse monumentinho ali, né? Falando, isso fica em Ikebukuro, tá, gente? Esqueci de falar. Hoje em dia fica em Ikebukuro. É. Antigamente era chamada de Sugamo e hoje em dia é Ikebukuro, tá, gente? Chiba, então, aquela regiãozinha, se for olhar o mapa da é pra cima, é de Tóquio, então a gente tem Chiba. Chiba lá pra região onde fica Nagano, etc. E a gente tem Karuizawa Ohashi. Então, pontes tem muitas também, né? Esse lugar ficou famoso por ser um lugar de suicídio, porque tem 90 metros da ponte até o chão. Então, é um lugar em que as pessoas costumam cometer suicídio, triste, mas acontece. Então, dizem que é um lugar, assim, extremamente assombrado, que quando tu passa com o carro, muitas vezes o carro para de funcionar e tal. E dizem que se você descer do carro, no meio da ponte, tipo, a ponte te puxa pra beirada. Não sei se é verdade, nunca fui, mas Karuizawa, no geral, eu tenho um pouquinho de receio com essas coisas assombradas, porque eu sinto uma energia muito pesada de Karuizawa, por causa de umas coisas que aconteceram no passado. No Japão, nos anos 70, tinha eles eram... Não, eu não gosto mais de terrorista, porque eles não cometeram nenhum ato terrorista. Uma parte do grupo não cometeu. Mas tinha um grupo que eles eram chamados de United Red Army. E eles queriam fazer uma revolução do Japão, né? O que aconteceu? Eles se trancaram em Karuizawa, tipo, no meio da floresta. Karuizawa é muito frio, tá, gente? É frio, frio, frio. Quando neva, é, tipo, terrível de frio. É muito, muito frio. Mesmo ficando em Chiba, é muito frio. E eles, sei lá, começaram a ficar doidos. Eles mataram, tipo, metade das pessoas. Tinham, tipo, 20 pessoas, 21 pessoas. Eles mataram metade por motivo nenhum, porque isso era pra, digamos assim, elevar o ânimo do grupo, pra, tipo, fazer o grupo entender a seriedade. Como é que você faz revolução com 14 pessoas, sabe? Então, tipo assim, eu sinto uma energia muito pesada de Karuizawa por causa disso. Então, mas aqui fica a ponte, né? Porque nem tem como você entrar lá na floresta. O lugar onde ficava o acampamento deles, óbvio, por causa da... Não faz muito tempo, né? Então, chuva, coisa assim, já, tipo, mudou tudo, né? Mas eu acho essa floresta extremamente assombrada por causa da questão que aconteceu com a United Red Army. Eu só não trouxe agora porque é difícil ter uma noção de onde que ficava o lugar, tá? Kansai, então, meu lugar favorito no Japão, tem esse poço da Aokiko, não é a Aokiko boneca bateu. Não é a Aokiko boneca, mas é o poço de Aokiko em Himeji. Qual que é a história da Aokiko, né, gente? Então dizem que muito tempo atrás, tipo lá numas eras antigas do Japão, tinha essa menina que era a Aokiko e ela foi instruída a contar moedas de 10 ienes ou pratos, as lendas elas meio que divergem, né? Então ela foi instruída a contar esses pratos, só que tinha que ter 10. E não tinha 10, tinha só 9. Então ela foi morta, ela foi executada porque disseram que ela tinha roubado, né? Então, esse poço dizem que é o poço onde ela foi jogada. E daí, hoje em dia, eu até esqueci de colocar foto, mas as pessoas vão lá e jogam moeda de 10 ienes. Porque é assim, pro espírito dela descansar, né? Então, esse poço fica perto do Himeji-jo, que é o castelo de Himeji. E eu acho muito interessante, porque é uma história que é muito famosa. Tanto que tem um anime que é Kimi ni Todoke, que fala dessa lenda. Então, tipo assim, eu acho muito legal. Eu acho que Rose Ignorated também fala, mas enfim. Então, é uma lenda muito famosa no Japão e eu fiquei feliz, não feliz, assim, mas eu achei legal que existe esse monumento vivo, né, de uma lenda. Eu acho muito interessante isso. Chugoku, que fica, no caso, Hiroshima fica em Chugoku. E esse aqui, gente, é o mais pra mim. Porque eu morro de medo dessas estátuas de Diesel. Essas estátuas de Diesel, gente, elas são um símbolo do budismo. E elas são pra trazer, tipo, harmonia,
paz, e eu morro de medo. Porque sempre que tem coisa assombrada, tem diesel no meio. O que acontece, né? Esse lugar é uma. Não chega a ser uma rodovia, mas é uma estrada que é assim. Tem muito acidente. Muito acidente. Então o pessoal diz que é extremamente assombrado. E daí eles colocaram esses diesels, né, pra ficar nesse. Pra, né, como é que fala? Pra acalmar os ânimos dos espíritos. Tem duas estátuas de Jesus sem cabeça. Eu queria muito entender por que tem duas estátuas de Jesus sem cabeça. Gente, daí, tipo, dizem que se você passar, assim, e você, tipo, sei lá, fizer alguma coisa pros Jesus, você morre. E eu sei lá, eu morro de medo de diesel. Sério, gente. Tem um episódio no anime que eu gosto, anime de terror chamado Yamishibai, né? Que se chama O Dente Rangido, o nome do episódio. Que daí é sobre esses diesel. E tem outro também, que eu não lembro o nome, que também tem diesel, que o menino derruba uma estátua de diesel e ele é amaldiçoado por causa disso. Então, assim, sempre que tem os diesels eu fico com um pouquinho de medo. Esse aqui é o lugar que provavelmente eu teria mais medo de visitar, dessa lista inteira, tá, gente? Shikoku Sasagatoge. Então, essa Sasagatoge, gente, o que acontece? Antigamente, diz a lenda, que era uma estrada onde eles levavam os idosos pra abandonar para os idosos morrerem. Tanto que o nome era Shinintoge, então era tipo a estrada dos mortos, e era o nome de verdade, gente, o nome era Shinintoge. E mudou pra Sasagatoge, né? Porque quem que vai querer ir num lugar que chama Shinintoge, né? Então, diz a lenda que antigamente era um lugar onde eles abandonavam os idosos pra morrer, porque tem muita montanha, né? Shikoku, no geral, essa ilha, né, tem muito, 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 muito espaço de natureza. Então, reza a lenda que por causa disso, né, é uma estrada um pouquinho amaldiçoada. Aconteceu um caso de um menino matar a namorada nessa estrada, então o pessoal fica já. O lugar já parece meio assombrado. Teve um crime? Então é tipo, extremamente. Dizem que a energia desse lugar é muito pesada. Nunca fui em Shikoku, fica bem perto de Kansai, nunca fui. Mas então fica nessa, né? Então essa Saga Toge, fiquem com essa. Antigamente o nome era Shinin Toge, hoje é Saga Toge. Estamos quase acabando, gente. Kyushu, então. Kyushu, eu acho que isso aqui muita gente conhece, que é o Inunaki Toneru, né? Que também tem a Yuri Nakimura, a lenda do Yuri Nakimura. Então esse Inunaki Toneru, né? Dizem que é o túnel mais assombrado do Japão. Não sei, não posso dizer, mas dizem que é o mais assombrado do Japão, né? Então, dizem que muita gente morreu lá dentro, dizem que tem corpos humanos na, nas estruturas. Mas, gente, essa coisa de corpos humanos na estrutura não é infundada, tá? É que antigamente, muito, muito, isso, gente, muito antigamente, acontecia de ter oferenda para os deuses e eles colocarem corpos dentro das plataformas, assim, das. Esqueci o nome do bendita. Sabe aquela coisa das vigas, né, viga? Acontecia, chama Hitobashira. Acontecia. Se aconteceu com o Inunaki Thunder, eu não sei. Mas acontecia, gente. Realmente, as pessoas eram enterradas porque isso era uma oferenda para os deuses. Enfim, dizem que o Inunaki Thunder é muito, muito, muito assombrado. Tanto que hoje em dia ele é fechado, né? Porque muita gente ia fazer bagunça e tal, então hoje em dia ele é fechado. Mas mesmo sendo fechado, muita gente vai visitar. E tem um filme agora chamado Inunakimura. Eu acho que que o filme é Inunakimura, mas pesquisem só filme Inunaki que vai aparecer. Que é sobre isso. E por causa desse filme, ainda mais gente tá indo visitar, né? Então, é o lugar, assim, mais assombrado, assim, mais visitado do Japão. Então, eu acho que se vocês forem lá, vocês vão conseguir, literalmente, tipo, achar um monte de gente no mesmo dia que vocês forem, tá, gente? Então, Okinawa a gente tem essa Oyama Makai do Ka. O que é isso, gente? Okinawa tem uma tradição um pouquinho diferente do Japão, religiões um pouquinho diferentes do Japão. Eles acreditam muito em xamã. Então, xamã, pessoas que têm essa habilidade de lidar com magia, lidar com espíritos. Então, esse lugar, assim, dizem que é um monumento para os xamãs. E eles falam assim, literalmente tem escrito em algum lugar desse monumento que se você tiver de brincadeira com o espírito, você não pode passar por ali. Porque é um lugar que dizem que é muito pesado, tá? Então, basicamente é um monumento para os xamãs e é extremamente assombrado. Chegar até ali não tem problema. Agora, passar desse monumento, tipo, é uma floresta, né? Passar desse monumento é um problema, tá, gente? Então, Okinawa. E acabamos por aqui. Um lugar assombrado não é província, região do Japão. Lembrando que esses lugares assim, a gente não pode visitar, né? Se estiver brincando de brincadeira, porque realmente quanto menos você acredita numa coisa, mais você é pego por ela. Então, assim, gente, respeitem se vocês decidirem visitar esses lugares.
Mas, se vocês gostarem de coisa aterrorizante, se vocês tomarem as precauções, eu não vejo por que não. Mas enfim, ficamos hoje por aqui, né? Então, até mais e sayonara!